Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição dos nossos vídeos teológicos, não é? Hoje nós vamos ter dois momentos, né, duas leituras, em que a primeira leitura ela se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, de 1 a 19, e a segunda leitura ela se encontra no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo de 1 a 10. Vamos agora, meditar primeiramente o Evangelho do dia, que está no Evangelho de São João, capítulo 10, de 1 a 10, que diz o seguinte: Eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada um de suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as suas ovelhas, ele caminha na frente delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece sua voz. Elas nunca vão seguir um estranho, ao contrário, vão fugir dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou esta parábola, mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Jesus continuou dizendo: Eu garanto a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. São palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o primeiro ponto teológico que nós vamos discutir é de quem realmente fala esta parábola. Esta parábola, ela fala sobre os ladrões e assaltantes, que entram no curral de ovelhas, isso, onde na época, na região de Jerusalém, existia vários currais. Então, naquela época, os grandes fazendeiros eles contratavam pastores para cuidar das suas ovelhas. Então, o que esse texto tem a ver com a nossa espiritualidade? Simples e fácil de ser respondida. Quem achamos que é as ovelhas? As ovelhas a qual Jesus revela para nós somos nós. Nós somos suas ovelhas, não é isso? Cada criatura que existe na terra é a ovelha de Cristo. E quem é o pastor? O pastor é o próprio Jesus Cristo que toma conta dessas ovelhas. E quem são os assaltantes e os ladrões? Ora, os assaltantes nós podemos entender chamado de pecado. E os ladrões são a trilogia ou os espíritos que tentam perder as almas boas, as almas que existem no mundo. Então, vamos repetir para deixar bem claro. As ovelhas a qual esse texto fala somos nós, criaturas de Deus. Nós somos as ovelhas, isso? E Jesus é o pastor. Deus é o fazendeiro, dono de todo o mundo. E o mundo, todos os que vivem no mundo são as ovelhas do fazendeiro. Quem é o fazendeiro? Deus. E quem é que toma conta
das ovelhas do fazendeiro? Jesus. Então, Jesus é o pastor e nós somos as ovelhas. Segundo, quem são os assaltantes? Só para a gente entender quando eu falar, né? Continuar a homilia. Quem são os ladrões? Os ladrões são o pecado, né? Que nos rouba a espiritualidade, né? Isso nos deixa sem hábito da fé, né? Isso porque pecamos, nós acabamos nos retrocedendo, voltando, entendeu? E os assaltantes são os espíritos imundos que querem destruir essas ovelhas. Então deixo bem claro para vocês, tudo isso: ovelha, pastor, fazendeiro, ladrão e assaltante. O segundo ponto é quando ele diz assim, que o ladrão ele entra pela porta, né? Isso, pela porta do curral, né? A porta de trás do curral. Já o dono não, ele entra pela frente, né? Ele reconhece todo o território e ele não vai precisar entrar pela porta de trás, mas sim ele entra pela frente porque ele já conhece a sua criação, né? As suas ovelhas. O terceiro momento é quando ele diz que quando o fazendeiro ou quando o pastor ele chama as suas ovelhas, elas reconhecem as verdadeiras ovelhas, ela reconhece os seus pastores. A mesma coisa somos nós. Nós devemos reconhecer quando Deus nos chama, entendeu? Vai ter momentos da vida da gente que o pecado vai entrar em atrito com o nosso espiritual. Então, nós, como ovelhas, vamos ficar entre o pecado, que é o assaltante, e nós vamos ficar entre a voz do pastor, que é a voz de Jesus Cristo. Então, para deixar bem claro para vocês o que a palavra fala, o que o Evangelho fala sobre esse sermão, né? Essa metáfora da ovelha e do pastor, é exatamente isso, que há momentos na nossa vida que nós vamos ficar no meio, entre o pecado e entre a voz de Cristo, entre a voz do pastor. Então é como a própria palavra diz, né? O sermão diz que quando a ovelha, ela tanto reconhece, a verdadeira ovelha, ela reconhece a voz do pastor. Então nós verdadeiros cristãos ouvimos a voz de Jesus, não é isso? Ouvimos a voz de Deus. Então nós sabemos que não devemos seguir, mas vai ter momentos também que nós somos humanos e também ouvir a voz do assaltante, do ladrão, ou seja, ouvir a voz daquele que quer ver a gente no pecado, ou seja, ouvir a voz do pecado. Não que eu estou dizendo que isso vai acontecer, não, nós devemos ouvir sempre a voz do pastor. Isso apenas é uma exemplificação para vocês entenderem melhor como é essa relação do texto com a nossa vida, não é isso? O terceiro ponto, ele diz assim, que o pastor, ele recolhe, ele chama suas ovelhas vão ao seu encontro. Ele, por ser seguro, por querer proteger, ele coloca suas ovelhas à sua frente e vai guiando atrás, vai mostrando o caminho às ovelhas. Então a mesma coisa somos nós. Deus nos coloca em primeiro plano antes da sua vontade,
né? A gente sabe que primeiro se tem a vontade de Deus, mas isso ele faz antes, né? Isso ele nos coloca, né? Isso à frente de seus planos e nos guia, né? Para que esse plano seja executado, né? Segundo a vontade dele. Cabe-se, né? Cabe-se a nós querer nos desviar, não ser uma ovelha desviada. Então Deus coloca as suas ovelhas na frente e vai guiando conforme a sua vontade. Mas sabe ele que a qualquer momento as ovelhas podem se distrair e ouvir a voz do ladrão e do assaltante, ou até mesmo ouvir a voz do lobo, né? Isso que são exatamente o pecado e os espíritos que querem que a humanidade caia sobre suas garras, né? Isso, ou seja, sobre a garra do pecado, sobre a garra da destruição, ver o espírito humano decaído, entendeu? Recuado, distante de Deus. Então vão ter esses momentos na vida da gente. Nós somos ovelha, nós estamos destemidos para tudo, entendeu? Na nossa vida. Nós temos o caminho do pastor, não é isso? O caminho correto ao qual Jesus nos guia. E também nesse meio pode-se acontecer na nossa vida espiritual de o pecado querer atrapalhar a nossa caminhada. Mas mesmo assim, o último ponto ele revela, né, que o pastor ele está vigiante. Ele está vigilante na vida de cada ovelha. Ele pode ter 1000 ovelhas, mas se a de número 999 ela se extraviar, então ele vai prosseguir com as outras e vai tentar resgatar, né? Resgatar aquela ovelha que se extraviou. Não que ele vai abandonar as outras, mas ele vai tentar, né? Isso ele vai fazer de tudo para que essa ovelha ela volte a trilhar os seus caminhos. Então essa é a palavra, né? Isso é a homilia de hoje, a qual o Evangelho de São João, capítulo 10, versículo de 1 a 11, ela quer nos falar, né? Isso, nós temos que ser as ovelhas perfeitas de Deus, nós temos que buscar sempre os caminhos corretos. Embora que na maioria das vezes a nossa fé ela seja um pouco minúscula, mas nós devemos sim entrar como o pastor faz, entrar em vigia para que a gente seja uma ovelha fortificada em Deus. Deus a todo momento está vigiando as nossas vidas, está nos guiando como pastor. E nós temos também como ovelha o papel, não é isso, de sempre estarmos atentos em oração. Mesmo que a nossa fé às vezes se recua, mas nós devemos sempre estar pedindo essa graça na nossa vida, essa graça de aumentar cada vez a nossa fé. É como na própria oração eucarística fala: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Mas chega momentos em nossa vida que nós temos essa queda, essa falta de fé. Nós, como ovelhas, acabamos na maioria das vezes, fraquejar, né? Isso, fraquejar das nossas pernas. Quando eu falo fraquejar das nossas pernas, não é o corpo, mas sim fraquejar na nossa fé. Então, é exatamente o que eu quero revelar para vocês, é que como ovelhas, nós nos tornamos mais fortes na fé. É isso, sempre vigiando perfeitamente e saber distinguir a voz do assaltante,
a voz do pecado, diferenciar a voz do assaltante, a voz do pecado, com a voz do pastor, que é a voz do próprio Jesus Cristo. Não é isso? Então, fica a primeira dica para vocês, né, queridos amados irmãos e irmãs, para que a gente caminhe na nossa caminhada espiritual. Então, o segundo texto, né, que nós vamos refletir, o segundo momento, se encontra no texto do Atos dos Apóstolos, capítulo 11, de 1 a 19, e que fala assim: os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: você entrou na cidade de incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro começou a relatar-lhe passo a passo o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que sustentava pelos 4 pontas. Descia do céu e chegava até em mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes, animais selvagens, répteis da terra e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: levante-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais coisa profana e impura entrou na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: não chame de impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois, a coisa foi novamente levantada para o céu. Neste momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontramos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com ele sem hesitar. Os 6 irmãos que, estando aqui, me acompanhavam, e nós entramos na casa daquele homem. Ele nos contou que tinha visto um anjo, apresentou-se em sua casa e disse: mande alguém a Jope para fazer com que Simão, também chamado de Pedro, venha até aqui. Ele fará uma apresentação dos acontecimentos que vão trazer a salvação para vocês e para toda a sua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre ele, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles e ao mesmo dom que deu a nós, por termos acreditado no Senhor Jesus Cristo, que seria eu para me opor à ação de Deus. Ao ouvir isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja só que esse texto, ele também fala a respeito, né, do que o Evangelho fala. Ele fala das ovelhas, não é isso? As ovelhas que buscam a Deus e as ovelhas que não acreditam em Deus. Então, um dos primeiros pontos que nós vamos destacar
teológico é que houve, ao primeiro momento, uma cobrança daqueles que acreditavam, daquelas ovelhas, ou seja, daqueles homens que acreditavam, que vivenciaram, não é isso, todos os milagres dos apóstolos vindo através de Jesus e se converteram para uma vida em Cristo. Só que os planos dos apóstolos, os planos de Deus contido em seus apóstolos, não era apenas levar a palavra para aqueles que já conhecessem, mas sim levar toda a palavra para os 7 cantos do mundo. Não é isso? Todas as 7 comunidades ou mais comunidades, eles estavam levando a palavra de Deus. Então isso aí acabou gerando o pecado da inveja. A gente pode perceber que os judeus, eles por serem pessoas mais orantes a Deus, eles cobravam muito dos apóstolos, né, para que fossem feitos dessem mais atenção ao seu povo e não aos pagãos. Mas o objetivo principal de Jesus era que toda a nação, todo homem, toda a sua criação fosse exatamente levada a palavra, levado o evangelho através de seus apóstolos. Então isso aí a gente vê que como o ato da inveja, né? De querer, do egoísmo, de querer só a palavra só para ele e só eles se achar o merecedor de tudo o que eles ensinavam, de tudo o que eles passavam. O primeiro ponto psicológico é que os judeus eles se sentiam restringidos pelos pagãos de outras sociedades, pois se achavam o único que deveriam receber a palavra de Deus. Então, para eles, assim, além do egoísmo, né, ele também tinha um certo ponto de querer ser mais, de querer aparecer, de querer mais humilhar os outros povos das outras comunidades. Então, eles exigiam que, como eu falei anteriormente, muita atenção, né, voltada mais para eles. Só que Deus não só tinha ele, né, não era de agrado de Deus só evangelizar ele, mas sim toda a sua nação, todo o seu povo, toda a sua criação. O segundo momento teológico que a gente pode destacar é que Pedro responde com autoridade, né, e firmeza aquilo que transpassava. Então Pedro, ele deu a resposta. No momento que ele foi cobrado, a palavra fala que ele falou tudo o que ele tinha acontecido, né? Que ele estava reunido em uma casa em Jope, né? Que é na região da Cesareia, e lá ele estava orando a Deus, né? Orando, e entrou em estado de êxtase espiritual. O que é êxtase espiritual? Êxtase espiritual é quando nós temos o contato, né, isso, visional espiritual. Né? Isso é quando o nosso contato com Deus está elevado. Então, Pedro, ele entrou nesse estado, entendeu? E quando Pedro entrou nesse estado, Pedro começou a ter visões, né? Começou a ter visões de estar num local e nesse local aparecer animais, né? E esses animais, o homem, creio eu, que era o anjo do Senhor, mandava que ele matasse e comesse ele. Só que Pedro, por ser um homem voltado às coisas do Antigo Testamento, com os animais impuros, ele responde também com a firmeza e diz: não, eu não vou matar, não vou comer, porque não são puros diante do Senhor.
Então, mais uma vez, o Senhor contradiz a Pedro e exige de Pedro um certo temor, e diz que ele tinha que matar, né, e ele tinha que comer, porque aquele animal ele já estava purificado e não iria fazer mal, não é isso? Então isso aí a gente pode, esse ponto a gente pode, esse fato a gente pode ver que foi exatamente o tom de autoridade. Pedro teve aquela autoridade, aquela segurança, aquela firmeza daquilo que estava passando para os demais judeus, né? Ele explicou que teve toda essa experiência e por isso teria que passar para os seus irmãos pagãos, né? Isso para seus outros irmãos de outras comunidades. Aí a gente vê aqui também no ponto psicológico que Pedro não se deixa se rebater com a pressão dos judeus e demonstra o verdadeiro fato que lhe propõe a propagar a fé entre as nações. Então Pedro, ele não se deixa ser abatido por pressão nenhuma, entendeu? Quando o ato dos judeus cobrar de Pedro a atenção espiritual, que Pedro, quando responde com uma sábia autoridade e firmeza, então ele ali também não está se deixando se abalar, entendeu? Então é isso também que, se a gente pegar no texto anterior, né, no Evangelho, é como ele diz, as ovelhas não devem deixar-se levar. A gente também, nos tempos atuais, também não devemos nos deixar abalar, entendeu? Se nós temos, para explicar melhor, se nós temos a voz do pecado, não é isso? E a voz de Deus, nós não devemos nos deixar abalar pela voz do pecado, mas sim se deixar transpassar-se na voz de Deus. Então veja como esses dois textos eles são parecidos. De um lado ele se refere-se do quê? Da voz da ovelha, né, que escuta a voz de Deus, e a voz dos ladrões e assaltantes, mas que ela tem que o quê? Saber distinguir os dois tipos das vozes, né? Ela não pode seguir as duas vozes ao mesmo tempo. Então ela tem que ser sábia e agir e saber para onde vai o caminho certo. A mesma coisa foi Pedro. Pedro tinha que ter a concreta firmeza do caminho correto de se levar. Pedro não poderia chegar só porque eu tive uma visão, eu vou fazer aquilo. Não, Pedro saberia que aquilo não era agradável aos olhos do Senhor. Mas mesmo assim respondeu: não, Senhor, eu não vou comer porque é um animal impuro. Então o Senhor, o anjo do Senhor, né? Ou o Senhor falou através do seu anjo que aquele animal seria... que aquele animal estava purificado e que ele poderia comer. Mas isso, nós podemos observar que isso foi apenas uma provação para ver a fé de Pedro. Se Pedro realmente, em primeira mão, ia se abalar e ia fazer o que foi lhe mostrado em primeira mão. Então isso aí a gente também tem que ver e refletir que o texto do Evangelho de São João, com a primeira leitura de Atos dos Apóstolos, é exatamente as mesmas ligação. Nós temos que saber ser sábios. Então, o quarto ponto teológico a qual nós vamos discutir é que Deus revela a sua purificação daqueles que a buscam. Então veja só, fica uma pergunta: de um lado
de um lado, se tinha os judeus. Os judeus, que já era um povo que estava contido em Deus, não é isso? Que já tinha uma experiência espiritual em Deus, e também tinha os pagãos, que não conhecia em nenhum momento a palavra de Deus, os sinais e prodígios vindos de Deus. Então, quando ele fala nesse sentido de revelar a purificação daqueles que eu busco, era exatamente que aquelas pessoas, como os pagãos, que estavam ali querendo conhecer a Deus, eles estavam buscando a sua purificação. Diferente daqueles judeus que estavam se reclamando e exigindo de Pedro uma atenção espiritual necessária. Pedro foi até os pagãos porque eles buscavam a Deus. Eles queriam de coração terem suas vidas transformadas. Então era isso que esse último fato nos revela. Nos revela que nós temos que sempre buscar os caminhos certos. Mesmo a gente tendo a certeza no que estamos fazendo, mas nós devemos sempre procurar as coisas vindas de Deus. Então a mesma coisa é o texto de Atos dos Apóstolos. Eles nos revela que as pessoas buscaram a Deus, os pagãos buscaram a Deus. Então esse fato é de extrema necessidade, nós temos guardado. De um lado, havia os judeus que exigiam, né? Eles queriam ser o centro da atenção, mas por outro lado, eles já conheciam os prodígios e sinais vindo de Deus. Então eles já estavam restabelecidos de Deus. E aqueles pagãos não, aquelas pessoas pagãs, elas necessitavam daquele batismo, entendeu? De serem batizados. Os judeus já estavam batizados. Eles foram, até eu posso falar, eles foram egoístas de querer uma coisa que eles já tinham. Então esse texto ele revela o quê? Que nós não tenha esse egoísmo, porque eu sou uma pessoa que conheço tudo sobre a palavra. Não, mas eu tenho que fazer desse conhecimento que eu tenho, de outros dons que eu tenho, que gere mais outros dons para outras pessoas, que ajude outras pessoas a despertar mais os dons que ela precisa. Então os judeus eles tinham que fazer isso. Se eles já tinham um dom, já tinham se preparado na pessoa de Jesus, então eles teriam que ter sabedoria e ter se juntado com os apóstolos e seus irmãos, né? E ter ido evangelizar essas pessoas, despertar a fé nessas pessoas. Então é o que nós devemos fazer hoje. São dois momentos nessas duas leituras que nos está ensinando a conviver como seres humanos fortalecidos na fé em Deus. Primeiro, nós temos boas ovelhas, não é isso? Nós sabemos, nós temos que saber, não é isso, o caminho certo, ouvir a voz certa e saber o momento certo de ser chamado. Quando o pai dele vem, você vai ter que ir. Vai, você vai. Filho, tu faz isso, você faz. Porque ele, além de ser o fazendeiro, o filho dele é o pastor e sabe da nossa necessidade. Todo pastor sabe da sua necessidade, da necessidade de sua ovelha, sabe de sua necessidade, mesmo que não precise dizer, mas Deus toca no coração do pastor e diz: a tua ovelha precisa disso.
Então vai lá o pastor e ajeita. E a mesma coisa aconteceu antigamente na metáfora. O pastor, ele ajeita a ovelha, mesmo ele sabendo da necessidade da ovelha, mas ele ajeita. A mesma coisa somos nós. Deus nos ajeita de toda maneira. Deus nos acolhe de toda maneira. Deus nos ajuda de toda maneira. Deus sabe de todas as nossas necessidades. Às vezes não adianta você querer pedir, mas Deus sabe das nossas necessidades. E o segundo momento é que nós não devemos ser egoístas. Eu tenho o dom, eu sou uma perfeita ovelha. Sim, eu posso até ser uma perfeita ovelha, mas eu tenho que ver que essa perfeição minha, eu tenho que gerar em outra ovelha a mesma perfeição. E não guardar essa perfeição, né, para mim, ser egoísta para mim, e sim passar para a minha irmã, a outra ovelha. Quando eu falo a palavra ovelha, eu falo de seres humanos, não é isso? A palavra ovelha, metaforicamente, é chamada de irmãos, ok? Então, obrigado por esses minutos de vídeo. Se você gostou, deixe lá seu likezinho, entendeu? Deixe lá suas dúvidas, suas perguntas, suas críticas, que eu estarei respondendo a todas elas. Uma boa noite e que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Estávamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.